Olá! Eu sou o Enxadrezando. No complexo e intrigante mundo do xadrez, os padrões de cheque-mate são como obras de artes, que podem levar um jogador à vitória com alguns movimentos bem executados. Dominar esses padrões é essencial para qualquer enxadrista que deseja melhorar o seu jogo e alcançar a maestria no tabuleiro. Os cheques-mates mais comuns são o mate do pastor, do louco, ou o mate árabe. Esses são apenas alguns exemplos da riqueza e da diversidade de possibilidades que o xadrez oferece. Cada padrão traz consigo sua própria história, estratégia e beleza, e conhecer esses padrões é como desvendar os segredos do jogo. Portanto, embarque comigo nessa jornada fascinante pelo universo dos padrões de cheque-mate, e prepare-se para aprimorar suas habilidades táticas, surpreender seus adversários sabendo identificar jogadas complexas, e reagindo apropriadamente a cada uma delas. Vamos descobrir juntos a magia por trás dos cheques-mates, tirar o véu que encobre a visão da maioria dos jogadores, e mudar a nossa percepção sobre o jogo. Importante lembrar que muitas das posições apresentadas nesse vídeo têm um nome e uma origem. Mas para que o vídeo não fique muito extenso, vamos focar apenas no posicionamento final de cada exemplo, e vamos explicar os detalhes que devemos prestar atenção antes de começarmos as jogadas. Nesse estudo, nós identificamos algo próximo de 60 posições com cheque-mate com as mais variadas peças, portanto, nesse vídeo nós vamos nos concentrar apenas nas posições que envolvem o cavalo. Posição 1. A primeira posição a ser estudada nesse vídeo é essa posição que está aparecendo na imagem. Perceba que o peão atrapalha a fuga do próprio rei, e o cavalo não permite que o rei fuja por essas duas casas. A torre vai dar o cheque-mate na coluna, mas essa peça também poderia ser uma dama. Vamos ver um exemplo prático. O primeiro passo é identificar a posição e pensar em como posicionar as suas peças para que o cheque-mate seja possível. A dama impede o rei de sair por essa coluna, e o cavalo vai chegar rápido na posição correta. Cheque. O rei pode ir para o canto, então. Caso o rei vá para 7, então temos o nosso padrão montado. Qualquer uma das peças que for sacrificada nesse momento vai dar a vitória para nós. Vamos começar com o sacrifício da dama. O peão tem que capturar. E torre por peão cheque-mate. O mesmo aconteceria se você tivesse sacrificado a torre. Essa posição vai funcionar em qualquer ponto do tabuleiro, desde que a dama não corra o risco de ser capturada, que tenha um peão ou uma torre atrapalhando a fuga do rei. Perceba que o mate não funcionaria se na frente do rei tivesse um cavalo, um bispo, ou a dama. Posição 2. E para completar essa posição, existe também essa variante em que, ao invés de ter uma peça do oponente atrapalhando a fuga do rei, há uma peça nossa fazendo essa função. Um bispo nesse caso. Um peão nesse. Um cavalo. A torre. A dama. Ou até mesmo o rei. Enfim. Posição 3. Nessa bela finalização, o cavalo garante a vitória com um belo cheque-mate com a ajuda da torre ou da dama. Para entendermos melhor essa posição, vamos voltar na posição anterior. Perceba que o peão na frente do rei está cravado, e o cavalo está posicionado para o cheque-mate. Perceba também que o rei do adversário tem apenas uma casa de fuga, e qualquer outro lance com o cavalo, o rei vai conseguir fugir. Outro ponto importante que devemos nos ater, é se não há outra peça que possa capturar o cavalo em C6. Caso haja, procure eliminar aquela peça. E assim podemos efetuar a jogada e acabar com a partida. Outra variante pode ser feita com a dama. Posição 4. A próxima posição é conhecida como mate afogado ou mate de Philidor. Essa posição consiste em atrair a torre para perto do rei com a finalidade de tirar a única casa de fuga dele. Vamos começar com essa posição.
Perceba que o cavalo está tirando essa casa de fuga do rei do adversário, e a nossa dama está pronta para empurrar o rei para o canto. Aqui o mate de Philidor está quase pronto, mas caso o rei fuja para a casa errada, cheque mate. Mas vamos ao padrão estudado. Antes de sacrificarmos a nossa dama, precisamos primeiro garantir que ela vai ser capturada com a torre, e não com o rei. O que aconteceria caso entrasse com a dama nesse momento? O rei é obrigado a retornar. Tire o cavalo dando um cheque duplo no rei. Agora sim, o cavalo protege a entrada da dama, obrigando o adversário a capturar a dama com a torre. E chegamos ao incrível cheque-mate com o rei afogado no canto do tabuleiro. Vamos aos detalhes. Empurrar o rei para o canto. Garantir que o adversário vai capturar a dama com a torre. Outro ponto importante também é que esse cheque-mate não funciona se, ao invés de uma torre, houver a dama. Nesse caso procure outro padrão, ou tente desviar a dama para outro local. Finalize a partida com o cavalo. Posição 5. Essa posição é muito parecida com a posição 3, mas essa vai ser executada de forma diferente. O adversário acabou de avançar o peão atacando o cavalo e a dama ao mesmo tempo. Mas nessa posição há uma jogada fortíssima que acaba com a partida em apenas alguns lances. Relembrando a posição que estamos estudando, temos: o rei só pode ir para. E finalmente, cheque mate. Chegamos à metade do vídeo, e já que você chegou até aqui, então deixe o teu like para nos incentivar a continuar fazendo vídeos como esse. Considere se inscrever em nosso canal para não perder os próximos vídeos, e ative o sininho para ser avisado sobre os nossos novos vídeos. Posição 6. Mais uma posição em que o cavalo tira a casa de fuga do rei. Vamos ver como chegamos nessa posição. O rei já está quase sem casas para se mover. Perceba que o cavalo está pronto para dar um cheque no rei, porém, para qualquer lado em que o cavalo se movimentar vai ser cheque mate. Veja só. Se cavalo em B6. Rei recua. E dama dá o mate em C8. E se o cavalo em E5. O rei recua. E dama em B6 dando o cheque mate da nossa imagem. Posição 7. Esse é mais um belo cheque-mate, dessa vez finalizada pelo cavalo em combinação com o bispo. O rei está cercado no canto, e a primeira coisa que devemos pensar é em tirar as casas que ele possa sair. Mais uma vez, eu venho a reforçar a informação de que é necessário verificar se as condições lhe são favoráveis, antes de iniciar algum ataque ao rei do adversário. Posição 8. Essa posição é muito comum no temível mate de bispo e cavalo. Temos um vídeo em nosso canal que explica como executar esse temível cheque-mate. Vou deixar o link nos cards para você assistir mais tarde. Perceba que cada peça tira uma casa de fuga do rei. O rei tira essas duas casas. O cavalo tira essa casa. E o bispo finaliza a partida. Mas vamos ver como chegamos a essa posição. Vou colocar o final do processo para não expandir muito. Mas basicamente, nós levamos o rei para uma das bordas do tabuleiro, depois o levamos para o canto de mesma cor de nosso bispo. Então chegamos a essa posição. Perceba que o rei só tem um movimento. Esse movimento é muito importante, pois o primeiro cheque deve ser dado com o cavalo. Esse é o chamado lance de espera. Perceba que o rei do adversário fica limitado a se movimentar em apenas duas casas. Posição 9. Nessa bela combinação de torre, cavalo e peão, nós devemos prestar atenção na importância do peão. Ele não só protege o cavalo de ser capturado pelo rei, mas também impede que ele fuja para esse lado. O cavalo, por sua vez, dá a proteção para a torre poder entrar na posição de cheque-mate. Mas vamos ver como é possível chegarmos a esse cheque-mate. Precisamos posicionar a torre. Procure sempre fazer uso dos lances forçados para que seu adversário fique sem muitas opções de lances.
Claro que nos exemplos desse vídeo, nós descartamos todas as outras peças do jogo para que possamos analisar melhor cada posição. Nesse ponto, para qualquer lado que o rei se movimentar, ele vai tomar o xeque-mate. E para finalizar esse vídeo, vamos te mostrar uma condição real de jogo do mate do rei afogado. Essa partida aconteceu em 1892 em Boston, Estados Unidos. Franklin Knowles Young foi um americano, entusiasta e escritor de livros sobre xadrez que viveu entre os anos 1857 e 1931. Nessa partida, ele joga de brancas contra um jogador amador no Boston Press Club. Franklin começa com E4, E5, D4, gambitando um peão. E por D4, aceitando a oferta. C3, o gambito dinamarquês. D por C3, aceitando mais um peão. Bispo em C4, desenvolvendo a peça. Cavalo em F6, atacando o peão desprotegido. Cavalo em F3, desenvolvendo a peça e ignorando o ataque ao peão. Cavalo por E4. Roque. Cavalo em D6, agora atacando o bispo. Cavalo por C3, ignorando mais um ataque. Cavalo por bispo. Torre em E1, cheque. Bispo cobre em E7. Cavalo em D5 aumentando a pressão para cima do bispo. Cavalo em C6. Bispo em G5, mais uma peça pressionando o bispo. F6. Torre em C1, não foi a melhor opção, mas a intenção é eliminar o cavalo que protege E5. B5, protege o cavalo. Mas torre por cavalo chega mesmo assim. Peão por torre. Cavalo em E5 oferecendo mais uma peça para capturar. Peão captura o bispo. Dama em H5, cheque. G6. Cavalo em F6, cheque. Bispo por F6. Cavalo por G6, cheque descoberto com a torre. Dama protege o rei do cheque. Torre por dama. Bispo por torre. Agora estamos chegando ao momento mágico da partida em que a engine está dando cheque-mate em 4 lances. Lembra do mate de Philidor? Vamos a ele. Cavalo em E5, cheque descoberto com a dama. Rei em D8. Lembrando que temos que garantir que a dama deve ser capturada pela torre. Então primeiro cavalo em F7, cheque. Rei em E8. Cavalo em D6, dando o cheque duplo. O rei só pode ir para D8. E com a entrada da dama protegida pelo cavalo, agora sim podemos sacrificá-la. Dama em E8, cheque. Torre por dama. E cavalo em F7 cheque-mate. Antes de terminar, eu preciso saber de você o que achou desse vídeo, e se você acha que esse conteúdo te ajudou de alguma forma, comente aqui embaixo qualquer coisa para ajudar no engajamento desse material, e para nos incentivar a produzir mais vídeos como esse. Bem, é isso. Deixe o teu like caso tenha gostado desse conteúdo. Se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos. E comentem aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Vou deixar esses 2 vídeos para você assistir na sequência.